A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Mais um domingo. Que o Senhor nos dá a oportunidade amém, essa riqueza de oportunidade que o Senhor está nos dando de poder ministrar a sua palavra nesses momentos de dificuldade, de muita luta, que não só a igreja, mas famílias, amém. Irmão Márcio Moreira, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, e também para sua esposa, a irmã Beth, que Deus abençoe. Nosso Pedro Lucas está também assistindo, que Deus abençoe Pedro Lucas, irmã Rose, Deus abençoe a vida do Pedro, do seu filho, de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu estava falando, nesse momento de tanta dificuldade, de luta que a nossa nação, as famílias, a igreja está passando, encontramos algum meio, as ferramentas que possamos usar para transmitir a palavra de Deus, seja ela tempo, fora de tempo. Queremos anunciar a palavra de Deus, porque sabemos que esta palavra, nós como seres humanos, podemos estar nessa quarentena com a nossa liberdade de privacidade, de sair nessa questão social, né? Questão de estar nessa quarentena, mas sabemos que Deus é fiel e a sua palavra ela está sendo anunciada em todos os lugares. As igrejas, os pastores têm usado esse mecanismo para anunciar, para ministrar a sua palavra. Que Deus continue abençoando. Está aí a irmã Rosa, a irmã Silva, acho que seja o Silvio Marcos, a irmã Silvia Helena, Marcos, amém, que Deus abençoe. A irmã Lucinete, irmão Adriano, suas filhas, que Deus abençoe, todo o seu filho, Betel Siqueira, o irmão Paulo, a irmã Vanessa, que Deus abençoe, que estão ali em Paracuru, na casa do pastor Josafá. Que Deus abençoe também a igreja de Paracuru, ali o pastor Josafá, a irmã Rosa e todos os irmãos ali da igreja de Paracuru. Tem como as nossas igrejas com a irmã aqui do Betel brasileiro, aqui no estado do Ceará. Lá em Bela Cruz, Messejana, com o pastor João Carreiro, Bela Cruz com o pastor Olavo, Conjunto Alvorada com o pastor Carreiro, Mulugu e Lagoa do Juvenal. Que Deus continue abençoando ali o pastor Elias e todos aqueles que fazem a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém. A irmã Eliette, Deus abençoe a vida do Josimar e a vida dos seus filhos, a irmã Flávia, o irmão Tiaguinho, que Deus abençoe, a graça de Deus, amém. Vamos já começar. Você dá só um tempo aqui, irmão, 18h30, mais uns 2 minutos. Hoje nós estamos pregando sobre a oferta da viúva pobre e o nosso lema é a questão é a fé. Amém? A questão é a fé. O texto que nós iremos fazer uso nessa noite, Marcos capítulo 12. Tá certo? Marcos capítulo 12. Irmão, é o nosso irmão Val, esposo da irmã Ana Paula. Que Deus abençoe essa família aí, abençoado. Irmão Mateus Vieira Có, de Guiné-Bissau, que está ali em redenção, juntamente com a sua parentela ali, passando esses dias de quarentena. Sentimos a falta de todos. E eu sei que essa crise vai passar, porque tudo está no controle de Deus, nada foge do seu controle e das suas mãos poderosas. Amém? A irmã Raquel, que Deus abençoe a irmã Raquel, o seu esposo, irmão Valcrécio,
Com a graça de Deus, essa família também abençoada, cooperadores do reino de Deus. Estamos aí, mais um minuto, fazendo aí, ainda aqui nessas saudações com nossos irmãos que estão se conectando. Amém? Vamos já começar. Espero que Deus, como tem falado, continue falando, ministrando nossos corações. A irmã Sara, a irmã Suzana, que sim, Valclés, que Deus abençoe, varão. Deus possa estar visitando seu coração, a sua vida, da sua esposa. A irmã Sara, a irmã Suzana, a irmã Marcelino, a irmã Socorro e toda essa família, que Deus continue abençoando e suprindo as vossas necessidades, assim como de todas as nossas famílias, que faz parte do povo de Deus. Amém? Vamos lá. Hoje o nosso tema é a oferta da viúva pobre. O texto é Marcos, o Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 12, verso 41 a 44. É um texto pequeno, né? Marcos, capítulo 12, vamos já começar a ler. O texto está aqui. Glória a Deus. Vamos começar, meus irmãos. Vamos orar. Eu e a minha casa necessitamos das vossas orações. Que a bênção de Deus, o poder do Espírito Santo possa estar nesse momento esquadrilhando nosso ser, a nossa vida, a nossa adoração, o nosso prostrar-se diante da grandeza de Deus, das tuas maravilhas, dos teus feitos, da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro, ao ponto de também ter nos escolhido. Não foi o homem que escolheu Deus, mas foi Deus que nos escolheu. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos escolhido, tem tratado, tem nos convencido, meu Pai, de como nós éramos antes de conhecer, da graça de Deus se manifestar sobre nossas vidas. Mas hoje louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos tirou a cegueira espiritual, nos tirou aquela falta de entendimento e nos fez entender que existe um plano verdadeiro, real, que tem se cumprido sobre a igreja do Senhor, e as promessas de Deus que se renove a cada dia sobre esta igreja que foi comprada e lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que Deus continue nos dando essa graça, dessa alegria da alma, no espírito, Deus, alegria, meu Pai, de ser um seguidor de Cristo, de ser cristão, de ser filho de Deus. Não importa as lutas, não importa as tribulações, sabemos que o nosso Mestre está no controle de todas as coisas. Que Deus nos conceda nesta noite, que essa palavra, Deus, que será ministrada, ela possa surtir um efeito, Deus, Deus, de um efeito transformador, que nos confronte, Deus, e que, se é necessário, Deus, que haja reconciliação, que haja, Deus, um mover, Deus, sobrenatural sobre nossas vidas. Queremos apresentar, Deus, o nosso culto ao Senhor, que seja um culto racional. Deus, que os nossos louvores cheguem ao Senhor, Deus, como um aroma suave, Deus, e que todo este culto de louvor e adoração, Deus, seja recebido pelo Senhor e que agrade o teu coração, Pai. Pois assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A irmã Kátia Mardônio, que Deus abençoe todos os seus filhos. Amém? A irmã Kátia Rejane, que está ali com a esposa do irmão Mardônio. E a nossa irmã Carmesita Martins, a paz do Senhor, que é a esposa do irmão Thierry, né? Toda a sua família, minha irmã, meu irmão, e todas as famílias Betelina e outras famílias que estão conosco conectados, possa nesta noite a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo possa adentrar os vossos lares e suprir as vossas necessidades. Amém? Lenilda Clemente, amém, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo continue te abençoando. Vamos lá, meus irmãos,
o texto da palavra de Deus fica em Marcos capítulo 12, verso 41 a 44, diz a oferta da viúva pobre, que esse texto também está lá em Lucas capítulo 21. Amém? Versículo 41 de Marcos capítulo 12, ele nos fala dessa forma: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro ou a oferta. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou num gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Irmão Antônio, que Deus te abençoe, toda a sua família, amém? Irmão, o texto é esse, e nesse momento nós estamos presenciando um texto que o Senhor está ali no templo. Isso é, o cenário está no templo, e ali ele estava observando, o Senhor estava olhando. E naquele momento, irmãos, nós podemos ver a questão dessa viúva e de homens ricos. E nessa questão nós olhamos que eles chegam para ofertar, tanto as pessoas, homens de posse, como esta viúva pobre. A questão, meu amado, não é a quantidade que você vai ofertar. O importante de tudo isso é que o Senhor está ou continua observando, esquadrilhando, conhecendo as nossas intenções. Gostaria que você olhasse para esse texto e percebesse que Jesus não só estava ali, ele continua a nos observar. O nosso andar, o nosso comportamento e quais são as intenções do nosso coração. Então, nós olhando para esse texto, nós percebemos que essa viúva era uma mulher, e nós conhecemos a história do judaísmo, que as pessoas do sexo feminino são pessoas que não geravam grande importância no seu convívio. Pessoas que passavam despercebidas, seja em qualquer momento, em qualquer lugar, ou o que estava fazendo, ou o que deixava de fazer. É tanto que as adolescentes, as meninas, a sua educação era a forma diferenciada dos meninos. Os meninos tinham uma educação mais apurada, então se as meninas tinham ali a sua educação era tida de outra forma, diferente dos meninos. Aí a gente já vê a discriminação do judaísmo. Assim o Senhor está dando uma lição para os judeus, principalmente para os escribas, para os fariseus. Por isso ele fala da questão dessa viúva, ele chama a importância dentro do seu texto, da sua palavra, no seu evangelho. É como se ele abrisse um parêntese para dar ênfase à importância da oferta dessa viúva. E quando essas pessoas, essas mulheres, elas já completavam a sua maioridade, elas, para sair no meio da rua, precisavam colocar uns aventais, lenços, aventais, para que pudesse sair e não mostrar o seu rosto. Para você ver que quanto eram as pessoas do sexo feminino discriminado e que não chamava a atenção, porque não mostrava a sua beleza, não era chamada pela sua beleza, não chamava a atenção pela sua beleza. Essas pessoas, meu amado, do sexo feminino, ela não poderia escolher a pessoa que iria casar.
O seu pai escolhia com quem ela deveria casar. E era cobrado, né, cobrado uma quantia, chamado-se de dote. E assim eles ofereciam as suas filhas, muitas eram vendidas como escrava, e aí a gente vê como a pessoa pode observar a importância de uma mulher. Mas Deus vê, bom de tudo isso, que Deus vê diferente. Deus nos olha de forma diferente. Deus nos vê não como o homem nos vê. Deus nos vê de forma diferente. Essa questão, meus amados, aqui dessa mulher, é uma questão de fé. Eu vejo a atitude dessa mulher, uma atitude de fé. Eu vejo, meus amados, que a fé, como diz Hebreu, para a gente pegar uma definição como texto em questão do nosso lema, a questão é a fé, a atitude dessa mulher, de depositar, diz o texto que ela depositou no versículo 44, diz que porque de todos eles ofertaram o que estava, que sobrava, ela porém deu a sua pobreza, deu tudo quanto possuía e o seu sustento. Isso é uma questão, meu amado, de fé. E é esse primeiro tópico que nós queremos nessa noite poder transmitir para os irmãos, de uma pessoa que não chamava atenção por ser um sexo feminino. E agora, meu amado, quem chama a atenção dessa mulher, ou essa mulher chama a atenção daquele que é o Mestre, que é Jesus, que veio como homem, que é o Messias, Filho de Deus, Rei dos judeus, o Salvador, o Criador, Deus maravilhoso, que vê as pessoas não da forma por aparência. O homem conhece, o homem escolhe, o homem vê, o homem se atrai pela aparência, mas Deus é atraído pela essência do homem, pela veracidade que há no homem, pela sua fé, pelas suas atitudes, pelo seu caminhar, pelo seu comportamento, pelo seu falar. Então eu olho e vejo Jesus Cristo ali naquele templo, e multidão de pessoas chegam e deposita, mas deposita o que está sobrando. E quando eu deposito, quando eu oferto aquilo que está sobrando, eu não tenho uma atitude de fé, porque eu guardo uma reserva para minha manutenção de amanhã. Mas essa mulher, meu amado, é pobre, é mulher, além do pobre, além viúva, tinha essas características. Quem iria mantê-la? Qual seria o seu alimento amanhã? Qual seria o seu sustento? E ela não pensa nessa questão, ela oferta, deposita, sabe por quê? Porque essa mulher tem uma atitude diferenciada de não se aprender, ou se apegar, ou estar presa na provisão que Deus lhe fez, mas está apegada ou voltada a acreditar, ter certeza que melhor do que acreditar na provisão é acreditar no provedor. Então ela está depositando, meu amado. O que me chama a atenção, meus amados, é que dentro desse contexto das Sagradas Escrituras, no versículo 38 e 39, nós vamos perceber que os escribas, que eram pessoas que escreviam as leis, interpretavam as leis a serviço do templo. Então esses escribas, eles eram mantidos pelo sustento das ofertas que era dada no templo. E Jesus Cristo dá uma lição para esses escribas. Para os fariseus, olha a questão aqui do versículo 38, ele diz: guardavam dos escribas, porque gosto de andar com vestes talares de saudações nas praças e das... Olha a questão, meu amado, que Deus não olha para essa... Olha que Deus não olha para esse posicionamento do homem.
Não olha porque ele não olha para suas vestes talares, não olha porque ele está sentado nas primeiras cadeiras das sinagogas, nos primeiros lugares, nos banquetes, dos primeiros lugares dos banquetes, os quais devoram. Olha a questão, eles fazem tudo isso. E o versículo 40 que me chama a atenção, os quais devoram as casas de quem? Das viúvas. E é esta viúva que está cooperando com o sustento dos escribas. Você já pensou nisso? Eles devoram as casas das viúvas e para se justificar fazem longas orações. E estes sofrerão muito juízo mais severo. Eu olho para essa questão, meu amado, dos escribas ser sustentado pelas ofertas do templo, destrói as casas, devora as casas das viúvas, mas agora essa viúva, que tudo que ela juntou, medigando, não sei, 2 moedas de valor mínimo, ela vai depositar ali no gasofilácio, e percebo que ela entrega. E ao entregar eu vejo uma atitude de fé. Meu amado, hoje esse contexto desse relato bíblico parece que ele está fora de contexto para os nossos dias. Onde eu dou para receber, quando eu estou barganhando para receber em troca. Mas essa mulher, meu amado, a sua atitude, ela não está esperando receber nada em troca. Ela confia no Senhor. Ela está confiando na provisão de Deus. Isso é uma atitude, é uma questão de fé, meu amado. Não é essa questão de dar para receber, ou tu vai sentar no primeiro lugar porque tua oferta é melhor, ou por... Não existe essa prioridade para Deus, porque Deus vê o coração, Deus vê o teu comportamento, Deus conhece o teu levantar, o teu deitar, o teu levantar, Deus conhece a sua vida. Ele não se deixa, Deus não se deixa se elevar-se pelas a questão da aparência, mas a essência do ser, a verdade, isso comove o coração do Senhor. Então, nessa questão de fé, meu amado, a fé, eu peguei o texto de fé, aquele de Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz que a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11, verso 1. Este versículo não constitui propriamente uma definição de fé. Gostaria que você me entendesse isso, certo? Esse versículo, ele não constitui propriamente uma definição de fé, mas uma descrição do que a fé pode fazer. Você já imaginou isso? Não é uma definição de fé, mas uma descrição do que a fé pode fazer, o que a fé pode fazer. Então, nessa questão, vamos lá, os fundamentos significa a essência, a realidade. O que essa fé pode fazer? Ela pode significar para mim a minha essência, a minha vida, o meu culto, o que eu estou oferecendo a Deus, uma realidade. A fé trata de coisas que se esperam como realidade, irmão. Olha aí, esta é uma fé. A fé trata das coisas que espero como real, como verdade. Olha, há uma promessa de Deus. As suas escrituras revelam as suas promessas. Então isso é uma realidade. É a prova, meu amado. Isso a fé, ela prova, ela tem um significado evidente ou convicção. É a convicção em quem tu crê. Qual é a tua fé? Está depositada em quê? É no teu trabalho, é nas tuas finanças, ou em Deus, naquilo que Deus pode prover. Então, meu amado, o significado é uma evidência. Evidência de quê? A evidência da minha fé.
É uma convicção. Essa mulher, meu amado, ela teve esta evidência da sua atitude, da sua convicção. Ela não se deixou abater por aquelas pessoas estarem bem vestidas, porque entregava suas ofertas maiores, mas ela simplesmente depositou tudo que tinha. Isso é convicção. Convicção em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, que nada acontece se Deus não permitir. Então, meu amado, isso é convicção. Convicção na sua salvação, convicção na sua atitude, naquilo que você prega, naquilo que você está orando, naquilo que seus sonhos precisam ser realidade. Isso é uma evidência de que você depositou, que você crê, que a sua vida está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Então isso é convicção, isso é evidência. A fé, meu amado, ele prova que o que é invisível é real. É real. Firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então a fé é uma prova do que o que é invisível é real. É convicção, é evidência, é realidade. Como serão, por exemplo, as recompensas do crente na volta de Jesus Cristo? Aqui sim, meu amado, a minha evidência, a prova invisível daquilo que é real, a minha convicção, a realidade, está numa vida regrada na presença de Deus. Então a prova daquilo que é invisível é real. Eu vejo nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Olha aqui o que esse texto aqui fala de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Que renova é Deus, que renova a sua vida. Mesmo isso é uma manifestação da misericórdia de Deus, mesmo que a nossa natureza pecaminosa ela nos tente ou nos provoque a pecar, a nos corromper, mas aquilo que é interior, que o Espírito de Deus habita no nosso interior, ele vai nos renovando, ele vai com tudo fazendo que o homem interior se renove a cada dia, a tua alma se renova, o teu espírito seja sendo renovado, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa convicção esteja sendo renovada, porque existe a promessa de Deus, existe a recompensa. Versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Se você pode comparar toda a tribulação, todo momento que nós estamos passando de tribulação, de luta, esses momentos, aí ele está dizendo que ele vai exceder. Não existe algo comparado com a glória que Deus tem reservado para o seu povo. Versículo 18 diz: não atentando nós nas coisas que se vê. A coisa que se vê, irmão, que eu posso pegar. A minha fé não precisa, aquilo que eu creio não precisa se materializar, mas acreditar que Deus está no controle, que Ele me conhece, sabe o meu comportamento, conhece o seu comportamento, conhece a tua tribulação. Ele diz: não existe aquilo que Deus tem reservado para nós, não se compara, meu amado, não se compara. Por isso, meu amado, que a este momento eu vejo que Deus vejo e creio que Deus está permitindo esses momentos de tribulação, de luta, para que haja um despertar
despertamento da igreja, mas como diz a sua palavra, as portas do inferno não vai prevalecer. Eu creio, meu amado, como família sendo uma instituição de Deus, aquilo que Deus uniu, o homem não venha separar, porque eu creio, meu Pai, meus amados, que nesse momento a família, ela se achegou, os membros dessa família se achegaram a mais, puderam compreender, puderam ter mais um contato, mais tempo, e eu creio que isso vai gerar muita restauração de lares, de família, a responsabilidade, o valor que é uma família, o valor que é uma casa, o valor que é uma esposa, o valor que é os filhos, o valor que é o esposo, e depois, meu amado, o valor de congregarmos, meu amado, o valor da igreja, a importância da igreja. E eu vejo, meu amado, que a nação como um todo, meu amado, vai haver um despertamento, porque não tem como passar despercebido por todas as atitudes, todos esses acontecimentos, ele não pode passar despercebido, seja ele crente ou descrente, ou do ímpio ou do justo, não dá para passar despercebido. Isso é para entender que este mundo, povo, tudo que foi criado, existe um Criador que é eterno, soberano, poderoso, e ele está dando um alerta, um despertamento. Eu creio que isso se chama longanimidade de Deus, para que o homem se arrependa. E eu creio, meus amados, que Deus, através da questão da nossa fé, a questão é a fé, que Deus gere fé em nossas vidas, gere fé na igreja, nos ministérios, gere fé dentro das famílias, gere fé na nossa nação, porque eu creio, e as igrejas têm orado, os homens de Deus têm orado, e feliz a nação cujo Deus o Senhor, e o Brasil já é declarado, ele pertence ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas as coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Então, isso aqui é o princípio da nossa introdução. Vamos para Marcos capítulo, nós já lemos, né? Marcos capítulo 12, verso 44, porque todos eles oferecem tudo aquilo que estava sobrando, porém essa pobre, né, a sua pobreza, tudo quanto possuía, deu do seu sustento, e deu tudo o seu sustento que tinha, depositou, acreditou. A questão era fé, ela depositou. Essa viúva não se recusou a contribuir, mesmo tendo nada mais para viver. Nada. Ela poderia ter filhos, está dizendo que ela é viúva, e se ela não tivesse filho, não tinha direito nem à herança que o seu marido poderia ter deixado. Então essa mulher estava, eu vejo que para provisão humana, essa mulher não tinha nenhuma perspectiva. Mas eu quero dizer, isso é uma visão humana, e a nossa perspectiva de provisão, ela é sobrenatural. Nós não conseguimos ver, mas a nossa fé, através de crer no Deus que pode prover, ele vai prover, e naquilo que nós acreditamos, Deus revelará os seus feitos, o resultado da nossa fé, porque Deus é Deus. Então, essa viúva, ela não se recusou a contribuir, mesmo não tendo mais nada para viver. Sua devoção a Deus, ou seu culto a Deus. Quantas vezes, meu amado, nós vamos à igreja e nós nos retraímos? Eu não estou falando a questão da oferta, mas essa oferta, ela se estende muito mais do que 2 moedas. Mas a nossa vida, o nosso louvor, o nosso coração, em que ele está ocupado? O que está ocupando o nosso coração? O que está ocupando a nossa mente? O que está ocupando o nosso tempo? O que está ocupando, meus amados, que nos impede de nos entregarmos por completo a Deus?
viver totalmente na dependência do Senhor. Então eu vejo, meu amado, que essa devoção a Deus, de culto, ela é representada aqui por meio de uma doação. Era a sua prioridade. Qual é a nossa prioridade? Aquilo que nós temos priorizado, meu amado. Nessa questão, meu amado, aqui da devoção, de representar por meio de doação, era a sua prioridade. Qual é a nossa prioridade do nosso dia a dia, da nossa vida? Nós como crente, como cristão, qual é a prioridade na realidade? É Deus? É ir à casa de Deus? É ler a palavra? É orar? É jejuar? É evangelizar? É dar um discipulado? É grupo familiar? Qual é o seu tempo em que você tem usado? O que está, na realidade, o que está sobrando para Deus? Porque Deus não recebe a sobra. Aqueles homens estavam dando o que estava sobrando. E Deus ignorou. Jesus ignorou. Ele chama a atenção dos seus discípulos. Ali ele está dando uma lição. Ali faz parte do discipulado. Diz, olhe, a oferta dessa mulher foi maior. Bota na balança. Bota na balança aí. Então, a nossa entrega a Deus, o que nós temos entregado, será que é por completo? Ou com o que nós estamos guardando de reserva? Meu amado, entregue-se. Entregar-se é doar-se. É se lançar às mãos de Deus e deixar Deus conduzir a sua vida. Já não, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes, meu amado, o homem ele busca a sua própria vontade. Parece que deixamos de confiar naquele que é todo poderoso, que faz florescer ainda nos desertos mananciais de águas, que ainda é a sombra no deserto, que ainda é a coluna de fogo nas noites sombrias do deserto, que o Senhor é ainda aquele que abre o mar vermelho para que o seu povo passe, que Ele é aquele Deus que ainda dá ordem aos ventos e as ondas grandes vão ter que cessar. Parece, meu amado, que nós desconfiamos. A nossa fé está fraquejando. Quando nós necessariamente precisamos confiar. A confiança não é uma questão de pregar, anunciar, mas de vivenciar essa fé. Essa questão aqui, meu amado, me chamou a atenção nesse tópico da devoção a Deus, do culto, da doação, em sua prioridade. Me lembro ali a igreja da Macedônia, a oferta das igrejas da Macedônia, ali da igreja de Coríntio, para mandar para os pobres da Judéia, que está ali em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 5, que diz assim: também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está escrevendo a carta aqui à igreja de Coríntios, e ele está pegando essa oferta, meu amado, levando para a igreja lá de Jerusalém, para as pessoas que estavam passando, para os pobres, para os necessitados. Mas, meu amado, quantas vezes, meu amado, os judeus, Jerusalém, Judéia, Galileia, quantas vezes os religiosos, os próprios discípulos, no começo do seu ministério, queriam impedir que este evangelho se fosse manifestado aos gentios. Mas agora, meu amado, a retribuição, eles retribuem com a coisa, e isso enche o seu coração, enche a sua alma, começa a se regozijar-se. No versículo 2 ele disse: porque no meio de
provas e tribulações. Olha a igreja como é que ela está no meio de provas, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. Aonde é que estava sendo manifestada a alegria? Em qual momento da prova de tribulação manifesta a abundância de alegria e a profunda pobreza deles olha a condição, meu amado. Ele diz que a profunda pobreza, essa igreja está passando por tribulação, manifesta uma abundância de alegria. Na profunda pobreza dele, superabundou em grande riqueza em sua generosidade. Porque eles testemunham Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostram voluntários, pedindo-nos com muito rogos, que ele está rogando a graça de participar e da assistência aos santos, de assistir à igreja, de contribuir, nesse meio as viúvas seriam favorecidas, os pobres necessitados receberiam alguns mantimentos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois nós, pela vontade de Deus. Então, meu amado, aqui ele encoraja os coríntios a participarem dessa coleta e explica como será realizada. Os macedônios eram um excelente exemplo de generosidade, meus amados. Durante o que? A tribulação, apesar de grande pobreza, o extremo gozo, além do que pediu, voluntariamente, eles nos ensinam o privilégio de compartilhar as provisões. Meu amado, é muito bom quando nós abrimos o nosso coração, não com aquilo que está sobrando. O que está sobrando, meu amado, pouco conta para Deus, não vai nem contar para você e nem vai lhe fazer falta alguma, porque está sobrando. Mas a questão, meu amado, nós temos um exemplo dessa viúva, nós temos um exemplo aqui da igreja de Coríntios. São pessoas pobres que estavam passando por tribulação, mas sentiam gozo, e sentiam alegria, além do que podiam. Eles nos ensinam o privilégio de compartilhar as provisões. Qual é a provisão? Aquilo que Deus tem provido na sua vida, meu irmão. O que Deus tem provido na sua vida, na minha, meu amado, não dá para fazer assim, eu não tenho como medir. Porque o que Deus tem feito? Primeiro, meu amado, de me tirar de um charco de lodo, do mundo de pecado. E hoje tenho o privilégio de estar aqui ministrando a sua palavra. Isso me gera temor, me gera gratidão, me gera privilégio. E que Deus cada dia esteja trabalhando no meu coração para que eu não me prenda às coisas materiais. A questão hoje, meu amado, não é o líder, mas é a igreja. A igreja tem que ser honrada. Deus precisa ser honrado no nosso tempo, na nossa vida, no nosso culto. Porque, meu amado, não se dá mais, meu amado, entrega tudo, o gozo, a sua devoção é o seu culto. E quantas vezes, meu amado, hoje muitas pessoas estão motivadas aí à igreja para buscar, eu vou buscar a minha bênção, eu vou buscar, e você nunca vai deixar a sua bênção para que outros possam ser abençoados. Vamos deixar de ser egoísta. Nós só temos o interesse de buscar. Vou fazer campanha para me receber. Vou fazer isso como uma barganha. Deus não aceita barganha. Deus não é menino para que se engane. Com Deus, meu amado, Ele conhece.
Porque a oferta daquela viúva, meu amado, a oferta daquela viúva teve um peso superior a todas as ofertas que foi produzida naquele dia. Porque ela acreditou na provisão de Deus. Porque ela acreditou que Deus ia prover. O amanhã pertence a Deus. Mas o que nós temos, o tempo de evangelizar, o tempo de evangelizar chegou. O tempo de sair da caverna chegou. O tempo, meu amado, de estar ali para dar grupos familiares, estudos, discipulado. Porque agora, meu amado, nós vamos ver a estatística mundialmente de quantas pessoas foram ceifadas por esse vírus. Mas quantos partiram sem Cristo? Quantos? Não é os que partem com Cristo? Amém, porque estão salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas quantos desses? Ou que eles perderam a oportunidade de ouvir o Evangelho, ou nós perdemos a oportunidade de falar do Evangelho. E se deram, meu amado, primeiramente ao Senhor e também aos outros. Diante dessas atitudes, meu amado, o Senhor nos revelou que a contabilidade de Deus ela é diferente da nossa. Seja mais não isso, a contabilidade de Deus ela é diferente da nossa. O Senhor revelou que a sua contabilidade ela é diferente. Nós fazemos estatística, nós fazemos plano, temos sonhos, mas que todos serão executados segundo a vontade de Deus. É Deus que executa. É Deus que faz os sonhos se tornar realidade. Mas precisamos, diante de tudo isso, perguntar, ou estar na direção, ou perguntar qual é a vontade de Deus. Por isso, meu amado, ele presta atenção às nossas atitudes, e qual é a nossa motivação. A contabilidade de Deus, ela olha também para essa questão, as nossas atitudes, a atitude daquela mulher foi louvável. Ela, meu amado, ela não se intimidou, porque a sua oferta era menor. Ela não baixou a cabeça. Ela não teve um espírito de inferioridade. Ela pôde contribuir. Isso é a sua motivação, avaliando o quanto nos doamos e nos oferecemos. Quanto você está disponível? Qual é o seu tempo disponível? Eu estou dizendo não ir para ir ao culto, eu não estou falando nessa questão. Mas qual é o seu tempo disponível para trabalhar a favor do reino? Qual é o seu tempo disponível para Deus? Então, meu amado, como ela cumpriria, essa é um questionamento. Ela doa tudo, se for a sua motivação, sua atitude. Como ela compraria a próxima refeição? Você já imaginou isso? Quando ela voltaria a comer de novo? Será que ela ia sair mendigando? E será que ela era permitida a mendigar? As pessoas, as mulheres passavam despercebidas por todos os homens. Mas tem um, meu amado, que nesta noite ele para. Você pode estar onde você estiver, sentado aonde você está sentado, deitado aonde você está deitado. Tem um que para te escutar. Tem um que para olhar para você nessa noite, que conhece as suas atitudes. Por isso, meu amado, é acreditar no provedor, não na provisão. São perguntas que talvez ela tenha ignorado para poder praticar seu ato de fé. Se a gente ficar questionando, o que será de amanhã? Não. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Vivemos pela dispensação do Espírito. Ela não se intimidou com as outras pessoas. Ela sabia que Deus não faz acepção de pessoas, muito menos a oferta. Se fosse hoje, na maioria de alguns líderes, essa mulher, com certeza,
ela seria uma pessoa discriminada, rejeitada. O homem não olharia para ela pela questão da sua oferta. Além de ser uma mulher, para os judeus, a sua oferta, se fosse hoje, não chamaria a atenção. E tampouco alcançaria a sua bênção. Só que o Deus de ontem é o Deus de hoje. E o Deus que vê o interior, vê qual é a sua motivação, aí faz a diferença. Ela pode acreditar que amanhã a provisão será apresentada. Deus não faz acepção de pessoas, muito menos de ofertas. Em meio de uma multidão de contribuintes que se apresentavam e depositavam suas ofertas no gasofilácio, havia alguém particularmente que atraiu a atenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quem foi que atraiu? Quem foi que atraiu a atenção do Senhor Jesus Cristo? Diante, meu amado, de muitos contribuintes. Às vezes nós chegamos, sentamos na igreja, nos bancos da igreja, estamos na igreja, e parece que o culto é aquele culto que as pessoas é muito motivada para quem está pregando, ou tipo de pregação. Mas o culto racional é aquele que quando você chega à casa de Deus, você chega para se render diante dele, para se prostrar, para cultuar, para rasgar o seu coração e prestar o seu melhor culto. Olha, meu amado, que a coletividade, meu amado, ali naquele templo, naquela sinagoga, naquele lugar que se as mulheres poderiam chegar só até ali, tinha um que estava olhando e que conhece o nosso coração. Essa é a diferença, meu amado, do nosso culto a Deus, nosso cultuar ao Senhor, rasgar o nosso coração, prestar um culto em espírito e verdade. Esse faz toda a diferença. As moedas da viúva pobre excede em peso em sua balança. Na balança de Deus, todas as ofertas colocadas juntas, a oferta da mulher, da pobre viúva, ela pesou muito mais. Amém? Deixa eu ver o tempo, glória a Deus. Tem agora 19, 22. Glória a Deus, vamos para frente, meu amado. Vamos falar da essência dessa oferta. Vamos continuar, meu amado, de acordo com as escrituras, a oferta, ela tem uma função de uma semente. Você já imaginou isso? A sua oferta, ela tem um acordo com as escrituras, é uma função de uma semente. Ela dará o seu fruto na estação própria. Quando o Senhor nos pede uma semente, Ele já tem uma colheita no coração para derramar sobre nós. Eu creio, meu amado, porque isso é uma questão de atitude de fé. A questão aqui é a fé. Então, quando nós estamos, de acordo com a oferta, é aquilo que nós entregamos, é aquela essência, é aquela evidência, algo que nós entregamos ao Senhor. Então, nós cremos, meu amado, que essa semente, que é a nossa fé, no tamanho de um grão de mostarda, essa semente será plantada e ela vai nascer e crescerá, e esta árvore será bem maior do que as outras. Então eu vejo, meu amado, que na estação certa nós estamos depositando, meu amado, a nossa fé. Nós estamos depositando, é uma semente, não é algo que você está plantando, meu amado, como alguém pode dizer assim, vem aqui plantar a sua semente para colher. Isso é uma questão de barganhar com Deus. É uma questão, meu amado, que com Deus não tem esse trocadilho. É a questão, meu amado, eu estou falando uma questão dessa mulher, da atitude dela depositar aquelas duas pequenas moedas
que aqui representa como se fosse a nossa fé, mas não é uma questão do trocadilho que a pessoa pode ter, do dar para receber. Isso, meu amado, está fora da matemática de Deus, está fora do conceito desse Deus que nós servimos, que é santo, porque, meu amado, Deus não precisa das suas moedas. Esta é a realidade. Mas ele precisa, ou ele se agrada, melhor dizendo, das suas atitudes e qual é a sua motivação. A motivação, ela nos faz que essa fé possa ser semelhante a uma semente que ela vai produzir. Isso nós acreditamos. Ela tem uma que nós colhemos. Na verdade, isso é a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, essa é a questão. Atitudes, vida santa, vida voltada para o Senhor. Não, aqui em Lucas, nós vamos perceber, meu amado, que aquela mulher que é pecadora, que tem um vaso de alabastro com gueto, que ela unge os pés, a cabeça do Senhor Jesus com óleo, com bálsamo, não é verdade? Ungiu meus pés. Ela pode ter trabalhado o ano inteiro, juntou todas as suas economias. Ele entra na casa de um homem, de um cobrador de impostos, entra na casa de uma autoridade dessas, rico, e o costume, meu amado, era dar um ósculo santo ao chegar, água para os seus pés, tinha toda essa questão. Muitas vezes, meu amado, nós como cristãos não conseguimos convidar, né, Deus, nós convidamos, mas o convidar, ele não é suficiente, meu amado. O convidar Jesus para ir à nossa casa, isso não é suficiente. Ou muitas vezes para a nossa vida, se não dermos a honra devida. Nós convidamos, entra na minha casa, entra na minha vida, mas às vezes, meu amado, nós passamos despercebido a honrar aquele que está morando na nossa vida, que está morando na nossa casa. Nós às vezes deixamos da honra. Este homem convida, Jesus vai, e ele não faz nada dessas questão, desse ritual, desses preceitos judaicos, costumes. Chega essa mulher, pode ter trabalhado o ano inteiro, junta todas as suas finanças, e agora tudo que ela juntou, ela vai depositar aos pés do Senhor. É a entrega. Eu vejo que é a entrega. Eu vejo, meu amado, que, como a Bíblia diz, não dá para servir a dois senhores. Eu vejo, meu amado, que nós precisamos melhorar muito o nosso conceito como cristão. Nós precisamos melhorar muito o nosso comportamento como cristão. Bom de tudo isso, meu amado, que eu vejo a misericórdia de Deus esperando por nossas atitudes. Se Deus hoje está falando, quebra esse alabastro, derrama o bálsamo sobre os pés de Jesus. Rasga o teu coração e entrega-se. Deixa Deus conduzir a sua vida. Então, muitas vezes nós não damos honras. Mas eu acredito, meu amado, que essa mulher que ungiu a cabeça do Senhor Jesus, ungiu seus pés, é como diz o Senhor, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As pessoas que têm a maior dívida, ele tem maior gratidão. Nós deveremos ter essa gratidão com Deus, de confiar nele, de saber que ele tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes nós, como cristãos, meu amado, não conseguimos exalar
exalar aos outros um bom perfume de Cristo. Não conseguimos. Sei que tem algumas irmãs que vendem perfume e trabalham e vendem aquele similar. Ele é bem mais barato. Mas se você colocar com pouco tempo, meu amado, já não tem mais o cheiro. Mas o óleo, o bálsamo do Senhor, ele precisa estar sendo, precisamos exalar aos outros o cheiro de Cristo, o cheiro de Deus sobre nossa vida, o óleo que é derramado sobre nossas vidas. Nós podemos exalar aos outros, não é genérico, não é similar, porque o similar é como se eu colocasse esse azeite, esse perfume só na hora do culto, mas quando eu saio do culto, já não existe mais o cheiro do perfume. Se não existe o cheiro do perfume, não dá para exalar aos outros o bom perfume de Cristo. Muitas vezes, meu amado, a fragrância de nossa adoração, ela acaba não sendo muito original. Somos autênticos na igreja, mas fora dela, meu amado, já não conseguimos exalar ao nosso ser o cheiro agradável de Deus numa adoração genuína. E muitas vezes, meu amado, nós compramos o mais barato, o similar. Mas na vida cristã, meu amado, e no céu não se vende o óleo, o bálsamo similar ou genérico. O bálsamo do Senhor é original, só Ele tem. A fonte é lá no céu. E você precisa ser esse alabastro, este vaso que Deus quer derramar, e esse bálsamo sobre a sua vida, para que você possa exalar, alguém possa inalar o cheiro, e você possa exalar esse cheiro, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Alguém quer sentir o cheiro de Deus, o cheiro de salvação, da graça, do amor de Deus, e essas pessoas precisam se render, irão se render, em nome do Senhor Jesus. Como diz, meu amado, lá em Apocalipse capítulo 5, verso 12, ele diz: não é suficiente convidar Jesus aí a sua... aqui eu falo, não é suficiente convidar Jesus aí a sua casa, ou mesmo para a sua vida, se não dermos a honra devida. E o texto que eu gostaria de ler é esse, no Apocalipse capítulo 5, verso 12, ele diz: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Esse Cristo que foi morto e ressuscitou, ele é digno, meu amado, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Como diz lá em Romanos, essa é a questão do nosso culto. Lá em Romanos capítulo 12, verso 1 diz que, portanto, irmão, rogo-vos pela misericórdia de Deus que me ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de você, o nosso. Nós precisamos prestar esse culto racional, agradável a Deus. Este é o culto que nós deveremos, como oferecer em sacrifício vivo. Quando eu falo da questão de sacrifício vivo, é o nosso esforço para servir ao Senhor, o nosso esforço para estar de pé, o nosso esforço para renunciar ao pecado, o nosso esforço para dizer não àquilo que desagrada a Deus, mas sempre pronto para ter atitudes voluntárias que o nome de Deus seja glorificado. Seja sempre hábito ou ativo na obra do Senhor. Nesse cenário, meu amado, as atividades dessa viúva nos ensina a ser humilde.
Nesse cenário que nós estamos falando, meu amado, da nossa adoração, da nossa vida, da essência da oferta, do nosso culto, então esse é o cenário de uma atitude de uma viúva que nos ensina a ser humilde. Não é a quantidade que importa, mas a intenção com que está sendo dada. Isso conta muito para o Senhor. Para nós encerrarmos, meu amado, queremos falar novamente, como diz o nosso tema, a questão é a fé, pois a fé, meu amado, verdadeira é a fonte das boas obras. A fé verdadeira é uma fonte de boas obras. Estas são frutos e características da fé. Torna-se evidente, portanto, que onde as boas obras estão ausentes, também a fé verdadeira está ausente. Concordam comigo? Tornando-se evidente, portanto, que onde as boas obras estão ausentes, também a fé verdadeira está ausente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Assim diz Tiago, né? Tiago lá em 2,26, certamente o corpo está morto, caso a respiração tenha cessado. Semelhantemente, tal fé está morta. Isto é, a verdadeira fé não está presente quando ela não se manifesta. Então, a fé precisa se manifestar. Você precisa manifestar a sua fé. Essa viúva, ela manifestou a sua fé, irmãos. Ela não olhou para a quantidade, o valor que aqueles homens ricos estavam dando, o que estava sobrando. Ela não olhou para isso. Ela não olhou, meu amado, porque ela era mulher discriminada pela sociedade judaica e olhou para aqueles homens ricos dando as suas ofertas, mas ela pega, meu amado, com toda humildade, simplicidade, com evidência, com verdade, com graça, com essência da sua fé. Ela vai depositar a sua oferta, mas quem está olhando para a sua oferta, assim como Deus estava olhando para a oração de Ana, é o Senhor. É Ele que nós vamos à igreja para prestar culto a Ele. Não olhe, meu amado, para o seu irmão, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para a retaguarda, que você vai ver os seus defeitos. Não olhe para Jesus, olhe para frente. Porque nós não podemos, meu amado, perder o nosso tempo, meu amado, olhando para coisas, meu amado, que não traz edificação, a coisas vãs, coisa inútil, meu amado, uma zarenga besta, algo que não produz, como diz esse linguajar agora, esses mimimi, nessas coisas todas, não dá, meu amado, o tempo está próximo. O tempo está na hora, meu amado, de nós tomarmos atitude e a nossa fé ter essa essência da nossa fé. Está na hora, meu amado, da verdadeira essência da fé. Não está no fato de Deus realizar os seus desejos. Você já imaginou isso, meu amado? Olhe que esse é o conceito atual de muitas igrejas, de muitas teologias aí que não me interessam. Mas a verdadeira essência da fé não está no fato de Deus realizar o seu desejo. E Deus não deixará de ser Deus porque não realizou o seu desejo. Porque Deus não é o teu servo, vós que somos servos de Deus. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, meu amado, Deus não vai deixar de ser Deus porque não realizou o teu desejo. Mas na certeza de que Ele cumprirá em você a sua perfeita vontade. Vontade de quem? Deixa Deus cumprir a sua vontade na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, na sua casa, na sua família. Meu amado, isso é evidência de fé, é nos deixarmos, meu amado, cumprir-se a perfeita vontade de Deus. E às vezes, meu amado, nós não sabemos esperar, às vezes o nosso comportamento não é um comportamento digno de espera de servos de Deus. Essa mulher não se preocupou com
dia de amanhã, ela não se preocupou se ela tivesse um filho pequeno, sei lá, o que ele pudesse comer quando ela chegasse, mas ela entregou tudo. Isso é uma evidência da fé, é uma essência da fé, é uma dependência da provisão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, meus amados. Chega, meu amado, de ter essa dúvida, de acreditar mais na provisão do que no provedor, ou de conceituar, ou dar conceito a alguém porque chegou com roupas bonitas e que seu dízimo é bastante admirável pelo homem. Mas para Deus, meu amado, pode pesar tudo que esses homens deram, que estava sobrando. Vai pesar menos para Deus do que aquelas 2 moedas daquela mulher, que seria questão de 10 centavos. 10 centavos. Isso também não é questão de dar mais, mas também não vai cair no outro extremo de dar menos, no sentido que eu vou dar menos porque eu quero ser igual a essa viúva. Você precisa ser igual a essa viúva pela sua atitude, não pela quantidade que você quer dar. Sua atitude, seu comportamento de vida, aquilo que Deus pode olhar e pode se agradar. Nós não podemos ver Deus só na abundância, na prosperidade. Muitas pessoas da Bíblia Sagrada foram encontradas por Deus nos seus momentos maiores de dificuldade. Maiores de dificuldade. Deus se revelou para essas pessoas. E não será diferente. Confia nele. E tudo ele fará. Eu creio, meus amados. A questão, Deus conhece nossa vida. Deus sabe, meus amados, o quanto nós sentimos falta de estar na igreja. Mas eu vejo, diante dessa luta, desse tempo, Deus trabalhando em nossas vidas como igreja. Para tirar a capa, para tirar a superficialidade, para tirar aquilo que não é real. Mas Deus vai nos gerar maturidade. E os nossos frutos, fruto da nossa fé em Deus, ela vai produzir a 30, a 60, a 100 por um. Que Deus continue frutificando na sua vida, na sua casa, na sua igreja, e continue frutificando muita paz e prosperidade sobre a nossa nação. Feliz o Deus, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós acreditamos assim. E você pode dizer amém. Que Deus abençoe. Sinto honrado, igreja. E me sinto muito... posso dizer para vocês... Me sinto... Quando a gente traz uma palavra nesse sentido... Eu me sinto muito cobrado. Que Deus gere cada dia temor dentro da minha vida. E não nos deixe cair em tentação, mas livre de todos os mal. Os dias são difíceis, se tornarão mais difíceis, igreja. Por isso que aquele que é santo se santifique mais, ou aquele que é limpo se limpe mais, e o que é sujo se suje mais. Deus está às portas. Deus está às portas. E não é tempo de estar brincando. Não é, igreja. Sei que as coisas se aproximam, mas eu também sei que existe uma morada que Jesus foi preparar para a sua igreja. E um dia nós estaremos todos lá. A igreja, a noiva estará com seu noivo lá na glória. Essa é a nossa esperança, meu irmão.
Por isso, Deus disse, diante de tanta, nos finais dos tempos, mas apenas assim parafrasear, nos finais dos tempos, quando o Senhor voltar, por acaso encontrará fé na terra. Amém. Amém, meu irmão Roger. Manda agora aqui tá bom, vou já orar, mas aqui um abraço no nosso escritor, advogado, nosso irmão, lá de Guiné-Bissau, mora ali em João Pessoa, perto do Betel, lá no Alto do Mateus ali, o Roger. Um abraço para você, para a irmã Vitória, sua esposa. Que Deus continue te abençoando. É uma honra ter você aqui conectado conosco. Amém? Que Deus abençoe. Tem a irmã Ana Cristina, a irmã Eliette, o irmão Márcio, a irmã Graça, o irmão Damião, o Val. Que Deus te abençoe, irmão Val, a sua esposa Ana Paula. Estava conosco também o nosso irmão ali da Assembleia de Deus, ali do Itaperi, o irmão Carlinho, né, o pastor, irmão Carlinho, amigo da gente, trabalhamos, né, junto, nosso amigão. Deus abençoe, é ali da Assembleia de Deus. Deus abençoe, Carlinho. Amém. Tem outras pessoas aí, Carlinho Alves. Que Deus abençoe, meu amado. Um abraço grandão. Estamos juntos, meu irmão. Que Deus abençoe o seu pastor, todo o seu ministério, toda a sua família. Continue fazendo a obra de Deus. Deus te honre e Deus dê graça, sabedoria e entendimento para que a palavra de Deus seja anunciada cada dia, juntamente com a sua equipe de escola bíblica dominical, né, ali todo o seu ministério, possa fazer a diferença nessa comunidade a qual Deus colocou essa igreja ali. Amém? Que Deus abençoe, irmão Carlinho Alves, mais conhecido, ele, Carlinho Alves é mais conhecido como eu me esqueço o nome agora, aquele pregador, né, viu a pessoa falando, Cláudio Duarte, Cláudio Duarte, rapaz, Cláudio Duarte. Irmã Lucineide, a irmã Ana, que Deus abençoe, toda a sua família também ali. Vamos já orar, viu? Irmão Rocha, a irmã Graça, Mateus, obrigado, meu amado pastor, por ter nos fortalecido essa passagem. A viva que Deus tudo tem, tudo que tinha. É Mateus, que é primo do Roger, ali de Guiné-Bissau também, ele mora conosco, aqui na igreja, mas está nesse período agora de quarentena, está ali em redenção, com algumas pessoas de Guiné que estudam aqui na faculdade ali, não me esqueço o nome da faculdade, amém? Mas estuda ali em redenção, eles são mantidos pelo governo federal. Que Deus abençoe, irmão Mateus e todas aí as pessoas aí que estão aí em redenção, a glória de Deus, amém? Vamos orar. Quem deseja oração, eu e a minha casa, gostaria nessa noite, Deus, de clamar ao Senhor, que nos dê, meu Pai, essa essência, esta confiança, Deus, de nós cada dia entregarmos a nossa vida por completa, Deus. Nada, Pai, neste mundo poderá ser mais importante do que Deus em nossas vidas. E Deus, essa confiança, Deus, nós queremos depositar como esta viúva depositou tudo que ela tinha, Deus. Porque ela acreditava, Deus, na provisão. Ela não tinha conhecimento, Deus, que o Senhor Jesus estava ali no templo. Ela entregou, não importava se Jesus estivesse ali ou não. Ah, Deus, muitas vezes nós queremos fazer para que o homem veja. Mas nós queremos ter atitude, Deus, de verdadeiros homens e mulheres de Deus. Que possamos, meu Pai, fazer, não para que o homem veja, não para que o homem possa aplaudir, reverenciar, não. Mas tudo que nós queremos fazer a favor do reino, todas as nossas atividades, diante de tudo isso, nós queremos que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Queremos, meu Pai, exalar o cheiro de Deus, do bálsamo, do perfume do Senhor,
não só dentro da igreja, não só no momento do culto, mas ao sair, Deus, nós queremos ter esta identidade, Deus, e nos identificar como homens e mulheres de Deus, que as nossas atitudes jamais serão atitudes vergonhosas, mas atitudes que glorifique, que exalte, que tribute ao nome do Senhor, que vive e reina de toda a eternidade. Deus, nesse começo de semana, eu como ministro de Deus, Deus, uma semana abençoadora, cheia de conquistas, cheia de vitória, e que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado. Deus, nos dá uma semana abençoadora. Deus, que possamos, meu Pai, nessa semana ter novidades, Deus, sobre esta situação que nós estamos passando. Mas eu sei, meu Pai, que uma ordem do teu trono, lá do céu, este vírus, Deus, ele deixará de existir. As suas forças, Deus, serão, Deus, desfeitas, serão, Deus, destruídas, todos os ataques, Deus, toda a contaminação, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus. De Deus, a previsão é assustadora, mas isso, quem crê que Deus está no controle de todas as coisas, não vai se perturbar diante desses anúncios mentirosos, porque Deus, quem é o homem para que saiba o dia de amanhã? Só Deus é o sabedor. E quem tem o poder é o Deus Criador dos céus e da terra. Porque eu creio, Deus, que esta tempestade está passando em nome de Jesus. E após Deus passar essa tempestade, vai vir um tempo de prosperidade para a nossa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda, Deus, a nossa nação, o Brasil é teu. Guarda o nosso líder, o presidente Jair Messias Bolsonaro, toda a sua família, todos os seus ministros. Deus, ajuda, porque nós sabemos o quanto é difícil, Deus, conduzir uma nação de um povo, Deus, que tinha hábitos, costumes, Deus, de viver, Deus, diante de corrupção, de mentira, de engano. Que Deus tire tudo isso, Deus, do nosso meio. Mas levanta, Deus, uma nova safra de políticos, Deus. Que seja, Deus, patriotas, Deus. Seja homens que tenham respeito pela família. Que tenham, Deus, o respeito pela educação, pelo nosso jovem, pelas nossas crianças. Que Deus possa trazer uma reestruturação, Deus, na área da educação, da medicina, da segurança, Deus, dos empresários, na nossa economia. Que Deus possa fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus da glória, pedimos pelo nosso Estado, que Deus abençoe as autoridades do nosso Estado. Que Deus também possa proteger, Deus, imunizar todos aqueles profissionais da área da saúde que estão todo dia ali trabalhando, Deus. Que Deus dê graça, que Deus ajude, que Deus proteja em nome de Jesus. Oramos por todas as famílias, Deus, e aqueles que estão, Deus, já infectados. Que Deus possa mudar o quadro clínico, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cremos, meu Pai, que esse espírito da morte está sendo repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio, Deus, que o Senhor dará vida. O Senhor é o Senhor da vida, que ressuscita os mortos, que cura os enfermos, que dá vista aos cegos e que ainda manda os paralíticos andar. Em nome de Jesus. Pedindo por toda a igreja do Senhor, Deus, espalhada na face da terra, Deus. A vida dos pastores, dos missionários, das missionárias,
Deus, desses homens e mulheres de Deus que estão orando, Deus, que estão clamando, que Deus escute dos céus, envie a resposta, Deus, e que os nossos olhos possam presenciar, e os nossos ouvidos possam ouvir, Deus, testemunhos de uma ação sobrenatural sobre o mundo, sobre a nação do Brasil, sobre o nosso estado, sobre a nossa comunidade, sobre a tua igreja. Que Deus dê graça, em nome do Senhor Jesus. Pois assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Sou grato. Amém. Vamos aqui o Márcio, Marcelino, que Deus te abençoe, irmã Socorro, a irmã Sara, a irmã Suzana, a irmã Ana Cristina, o irmão Mani, né, irmão Mani, José Irapuã, que Deus abençoe, sua filha, seu genro, com a graça de Deus, amém. Marcelino, estamos juntos, a irmã Graça, irmão Damião, a irmã Rose, irmão Pedro, que Deus abençoe. Todos esses estão conectados ainda, né, conosco aqui hoje. Nós temos muita gente que ficará conectado, estão aí ligados. Que Deus continue abençoando. Amanhã, meu amado, nós estaremos aqui com a escola bíblica no horário de 19 horas. Eu não tenho um tema aqui, porque eu estou aqui no quarto do meu filho, porque é mais sossegado e tudo, né? Mudei, né? Porque até a gente se aperfeiçoar. Mas espero que seja por pouco tempo, né? Porque nós queremos voltar para a igreja mesmo, ter aquele contato, né? Um abraço. Tudo, né? Visita Deus de sabedoria em nome do Senhor Jesus. Marcelino, visita Deus de sabedoria, amém. Glória a Deus. Irmão Mateus, a paz. Irmã Graça, glória a Deus. Irmão Graça, irmão Damião aí, amém. Irmão Márcio, um abraço aí. Estamos orando pela sua família, viu, irmão Márcio? Deus está no controle, como nós pregamos hoje. Então a nossa confiança é que Deus possa restaurar toda a sua família em nome de Jesus, amém. Irmão Marcelino, eu não vejo a hora, glória a Deus também, Marcelino, amém. Estamos todos aqui ligados, glória a Deus. Um abraço aí, irmão Marcelino, irmão Márcia, irmã Graça, Mateus, Graça, Marcelino, tem muita gente aí, amém. Que Deus abençoe, tamo junto, até amanhã. Que Deus te abençoe, uma noite abençoadora, e amanhã estaremos juntos novamente. A irmã Eliette, Deus abençoe, irmã Eliette, a irmã Elânia, que Deus abençoe sua família, seu esposo, toda a sua família, irmã, que Deus possa estar soprando nesse momento, né, em cada lar, e que Deus esteja fazendo as suas provisões, porque nós acreditamos que o Senhor é Deus, amém. O culto abençoado, glória a Deus, também senti a bênção de Deus, muito alegre, amém, aleluia, glória a Deus, paz, até amanhã. Roge, um abraço para todo o Betel brasileiro, aí em João Pessoa, amém, glória a Deus, amém, até amanhã, que Deus abençoe, paz.